Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los à nossa reflexão sobre o 8º domingo após Pentecostes. Neste 8º domingo após Pentecostes, temos leituras que nos apontam para uma forma de vida equivocada, para prioridades equivocadas. Por isso, o título desta nossa reflexão é Corrida dos Ratos. A Corrida dos Ratos. Que todos tenham uma abençoada reflexão. Deixei os textos base aí na descrição do vídeo e você pode fazer a leitura tanto do texto de Eclesiastes quanto do texto de Colossenses e também de Lucas. Vamos para a reflexão? É ilusão, diz o sábio, é tudo ilusão. Diz o autor de Eclesiastes no capítulo 1, versículo 2. E também diz no versículo 14, eu tenho visto tudo que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Esta é a forma pessimista para uns, ou realista para outros, que o autor de Eclesiastes não apenas inicia o seu livro, mas que procura trazer à tona, não apenas o seu sentimento, mas aquilo que ele enxerga como a vida neste mundo. E isto nos remete, de certa forma, à expressão a corrida dos ratos. Ao pesquisar a origem desta expressão, eu descobri que ela surgiu nos anos 30 do século passado, em um período conturbado entre as duas grandes guerras, mas que tal expressão se tornaria popular muitos anos depois, no ano de 1997, com um livro que se tornou best-seller no mundo inteiro. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse escritor, empresário e investidor nipo-americano, ele se tornou mundialmente conhecido com este livro, chegando a vender cerca de 27 milhões de cópias, em 51 idiomas e 109 países. E a principal tese de Kiyosaki em seu livro é de que se você quiser se tornar alguém de sucesso financeiro, precisa ser proprietário dos meios de produção. Caso você venda apenas a sua força de trabalho, dificilmente conseguirá ampliar a sua conta bancária. E deste modo você se tornará muito semelhante a um rato engaiolado, correndo muito naquela rodinha, mas sem nunca sair do lugar. Afinal, os impostos, obrigações, encargos, eles irão consumir quase tudo aquilo que você ganhar, deixando com quase nada ou com muito pouco. Recentemente assisti a um documentário no YouTube, muito bem produzido, que demonstra essa corrida de ratos em termos socioeconômicos. E que parece que essa corrida tem se intensificado nos últimos tempos, com requintes de crueldade para a nova geração. Isto porque há cerca de 40 anos, alguém com 30 anos normalmente tinha família, tinha carro próprio, tinha casa própria e tinha uma relativa independência, tinha um emprego estável. Hoje, com alguém, se nós pegarmos alguém de 30 anos, normalmente essa pessoa estará morando na casa dos pais, vivendo talvez em uma casa alugada, andando de Uber e ainda não estará em um trabalho estável. E isso não ocorre por escolha da nova geração, como às vezes é apontado,
mas por uma série de empecilhos e dificuldades financeiras que não existiam há 30, 40 anos. Talvez você se veja em uma gaiola neste momento, mesmo que não seja socioeconômica, correndo e correndo, fazendo sempre as mesmas coisas, mas estagnado, sem sair do lugar. Estaremos nós, de fato, correndo atrás do vento, vivendo uma ilusão, correndo como ratos? É bem possível que, se analisarmos bem a nossa vida, cheguemos à conclusão de que estamos correndo, sem sair do lugar, em muitos aspectos e âmbitos. Mas é preciso pontuar que Eclesiastes, ele não fala em ilusão ou correr atrás do vento apenas como um fator financeiro. Ele vai muito além disso. Afinal, um best-seller de autoajuda financeira aponta que o melhor caminho é você se tornar patrão, dono de seu próprio destino, buscar a sua independência financeira, fazer investimentos. Mas não é isto que transparece em Eclesiastes. Sejamos sinceros, não há nada de mal em buscar boas condições de vida. E sabemos que neste mundo ter recursos financeiros ajuda um bocado. Contudo, sabemos que o autor de Eclesiastes foi ninguém mais, ninguém menos do que o rei Salomão, apontado pela própria Bíblia como o homem mais sábio que já viveu neste mundo. Salomão tinha lugar de fala quando o assunto era obter sucesso nesta vida e neste mundo. Ele não apenas detinha um grande conhecimento, uma admirável sabedoria, como ele vivenciou o apogeu do reino de Israel. Inúmeras nações vinham até ele buscar aconselhamento. Salomão possuía grandes riquezas, e para aqueles que imaginam que não há nada melhor do que obter os prazeres deste mundo, ele foi um homem de 1000 mulheres. E qual a conclusão que Salomão chegou, provavelmente nos últimos tempos de vida, ao escrever Eclesiastes? Vaidade. É tudo vaidade. É como correr atrás do vento. É tudo ilusão. Poderíamos, quem sabe, acrescentar: é como correr em uma gaiola, empreender todos os esforços para movimentar uma roda sem nunca sair do lugar. Afinal de contas, como bem diz Salomão, viver para as riquezas e bens materiais é trabalhar para deixar uma herança para pessoas que sequer se esforçaram para obter aquilo que receberão. É como diz o ditado: o único morto que levou suas riquezas foi Faraó. Ou uma frase ainda mais direta e sem rodeios: caixão não tem gaveta. Mas mesmo sabendo de tudo isso, muitos ainda insistem em querer viver para acumular. Afinal, é preciso garantir o futuro, não é mesmo? E assim se esfolam de trabalhar. E isso quando vivem de uma forma honesta em busca de bens materiais. Há ainda aqueles que passam por cima de tudo para obterem recursos materiais, ignoram até mesmo a honestidade e o caráter em busca de dinheiro. A Bíblia e os evangelhos são categóricos também acerca desta corrida de ratos. Não há saída. E basta analisarmos a parábola que Jesus contou em Lucas 12. Um agricultor com bons recursos obtém uma colheita tão próspera que não tem espaço em seus celeiros para armazenar tanta produção. E como ele resolve este problema que tem em mãos? Ele doa o excedente de sua produção. Ele resolve diminuir a intensidade do seu trabalho. Ele agradece a Deus por tamanha colheita? Que nada. A solução é destruir os celeiros
que não comportam tanta produção, a fim de construir novos celeiros maiores e de maior estrutura. Afinal, não é possível desperdiçar tamanha produção, não é mesmo? E então, com tamanha possibilidade de armazenamento, ele finalmente pensaria consigo mesmo: agora eu estou em paz, eu estou seguro. Mas o fim da parábola é trágico para aquele homem. Louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você fará? E diante de textos como esse, para muitos a Bíblia apresenta uma crítica mordaz e certeira contra o capitalismo. O problema do mundo seria o dinheiro, ou ao menos a má distribuição dele, e deste modo poderíamos fazer uma leitura social e anticapitalista das Escrituras. Mas tal interpretação é equivocada, pois incorre no equívoco denominado anacronismo, que significa atribuir a uma época valores e conceitos que não pertencem a ela. Quando a Bíblia foi escrita, o conflito capitalismo versus socialismo ou comunismo era algo muito distante que apenas surgiria em séculos muito posteriores. Além disso, a Bíblia nunca disse que o problema do mundo é o dinheiro ou a má distribuição em si, ainda que existam textos que demonstrem claramente que Deus se alegra quando pessoas repartem o que têm e critica os acumuladores. No texto mais contundente acerca deste tema, lemos em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Aquilo que nós nutrimos pelos bens materiais que é o problema. Aprofundando um pouco mais, poderíamos lembrar da explicação de Lutero no primeiro mandamento, no catecismo, quando ele diz que tudo aquilo que prendes o teu coração e a tua mente é o teu Deus. E se alguém faz isso com o dinheiro ou com os bens materiais, está tornando o dinheiro e os bens materiais como seu Deus. No final das contas, podemos reconhecer que o problema maior da corrida dos ratos que muitos vivenciam não é o material, mas espiritual. Ora, se esfolar de trabalhar ao ferir poucas conquistas pode não ser algo agradável, mas talvez obter grande sucesso com o seu trabalho pode ser um problema ainda maior. Quantas pessoas bem-sucedidas não se acabam nas drogas, no álcool, dilapidam seu patrimônio ou se destroem de forma repentina? E Paulo, por isso, aponta um caminho diferente no texto de Colossenses capítulo 3. Ele diz: olhai para as coisas lá do alto. No entanto, é preciso considerar que tal afirmação também pode ser mal compreendida se entendermos esta afirmação. Se nós entendermos esta afirmação como largarmos todas as coisas do mundo e nos importarmos apenas e tão somente com o porvir e o dia do retorno de Cristo, muitas seitas e denominações pregam e incentivam o que nós podemos chamar de escapismo deste mundo. E normalmente fazem isso sem um embasamento bíblico correto, se apegando a textos, mas sem olhar o contexto e sem olhar outros textos. Até porque Paulo vai dizer aos Tessalonicenses o contrário. Ao saber que os cristãos daquela cidade estavam de braços cruzados, esperando o retorno de Cristo, ele diz: quem não quiser trabalhar, que não coma. Se analisarmos bem o texto de Colossenses, veremos que olhar para as coisas lá do alto não significa parar de viver essa vida, mas ressignificar tudo
se revestindo da nova natureza e deixando a velha natureza morrer. Portanto, a saída que Paulo está apontando para todos nós que ainda somos ratos correndo numa roda dentro de uma gaiola é simples e direta: morra. E não estou pregando um suicídio coletivo como líderes de seitas já pregaram. Mas veja se Paulo não está dizendo morra no versículo 5 e seguintes, quando ele afirma: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. A saída que Paulo aponta é viver pela nova natureza. No entanto, para viver pela nova natureza, precisamos deixar a velha natureza, e não há outra forma senão morrendo para esta vida, para a nossa carne, para o diabo e para o mundo. É curioso como ninguém quer morrer, mas biologicamente falando, estamos morrendo todos os dias. Isso não ocorre porque cada dia que passa é um dia a menos que temos, mas porque nossas células estão em constante renovação. Mas para que haja renovação, não basta que novas células nasçam, é necessário que células antigas morram. Amados no Senhor, a corrida dos ratos nada mais é do que uma ilustração para apontar o quanto as pessoas estão sofrendo, vivendo de uma forma equivocada que as aprisiona e que não conduz a lugar algum. Tudo é ilusório, é como correr atrás do vento. Mas nós não fomos chamados por Deus, restaurados por Jesus e revestidos por uma nova natureza para sermos escravos, mas livres. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas para morrer em nosso lugar, nos perdoar e nos salvar. É evidente que esta era a sua grande missão e que somente por meio dele obtemos salvação. No entanto, Jesus também tinha uma incumbência especial: nos tirar da gaiola que nos aprisionava e nos conduzir para uma vida diferente, com propósito e útil, não apenas para nós, mas para aqueles com quem convivemos. O sacrifício de Cristo nos restaura, nos aponta um novo caminho de vida, nos liberta da gaiola. Por crermos em Jesus e vivermos em novidade de vida, não estamos mais correndo sem sair do lugar. Sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Mas é claro que tudo isso não ocorre da noite para o dia, que este despertamento é repleto de altos e baixos, e que volta e meia queremos voltar, por nossa própria iniciativa, para a gaiola. Quando o dinheiro, os bens materiais, o sucesso, o poder, a fama, o prestígio, o orgulho, a vaidade, e tudo isso reluz nesta vida e neste mundo, tentando nos seduzir, que possamos nos lembrar que tudo é ilusão e que Cristo nos libertou de todas estas amarras para vivermos a verdadeira vida. Que possamos viver em paz, libertos do pecado, do diabo e da morte, e que sejamos propagadores da nova vida em Cristo, a fim de que mais pessoas sejam libertadas e salvas. Amém. Espero que esta mensagem tenha feito algum sentido para você, para a sua vida, para a sua caminhada de fé, que você não viva a corrida dos ratos, que você possa prosseguir no caminho de Cristo, livre e libertando outros. Fique na paz do Senhor, tenha
Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Seja bênção.